Alô, alô. 1, 2, 3. Testando. Essa voz tá meio ruim, faz de novo. 1, 2, 3. E agora? Agora tá melhor, vai. Então vamos começar. A rádio já é um meio de comunicação presente no nosso cotidiano há décadas, que foi capaz de chegar em inúmeras pessoas só com o poder da voz. Mas com o avanço das mídias de streaming, um novo meio se expandiu e ganhou força: o podcast. Com a vantagem de ser mais adaptável e possuir diferentes categorias que incluem os mais diferentes gostos, os podcasts são um respiro no meio dos dias caóticos. Foi justamente pensando nisso que um grupo de estudantes do IFSP, Campus Avançado São Miguel Paulista, se juntou para criar o podcast Momento Sapiência, como uma forma de divulgar a ciência e temas atuais de modo claro e acessível para todos. Quer conhecer um pouco mais do projeto e como tudo começou? Então fica aí que a gente já vai começar. A ideia do projeto começou a ser desenvolvida no final de 2019, quando alguns alunos de produção de áudio e vídeo desenvolveram programas de voz, a partir de roteiros que foram feitos nas aulas de técnicas de capturas e edição de áudio. Os episódios, então, seriam enviados para a rádio comunitária do Itaim Paulista e as produções eram vinculadas em sua grade para divulgação. Já no começo de 2020, o projeto começou a ser desenvolvido pelo professor Marcelo, também conhecido como Maed, a partir do recrutamento de alunos, e a parceria com a rádio seria mantida. Mas com a chegada da pandemia, o projeto teve que passar por algumas mudanças logo no início. Bom, o objetivo no começo de 2020 era realmente a produção de materiais científicos, de alguns spots que a gente chama científicos, para poder veicular na rádio comunitária Milênio, que é uma rádio do Itaim Paulista. Mas com a pandemia, o objetivo acabou sendo voltado um pouco para a produção de programas mais voltados para a saúde, por conta do momento da pandemia. Então a gente decidiu produzir spots, que são programas mais rápidos, né? Que a gente até chama de drops ou pílulas, para poder veicular na rádio e ajudar as pessoas de alguma forma nesse momento de pandemia. Bom, então o projeto praticamente começou na pandemia, porque foi no começo de 2020, a gente só teve uma reunião presencial e aí ficou tudo online. Então a gente decidiu que a gente ia fazer coisas voltadas mesmo para a saúde, para ajudar as pessoas nesse momento. Então a gente decidiu produzir podcasts, porque a gente também veiculou na internet, circulou nos grupos e também mandou material para a rádio. Então a gente se adaptou usando as mídias digitais e também fazendo programas caseiros. Então a gente não usou estúdio, não usou muito equipamento, a gente usou basicamente nossos celulares, computador ou mesmo edição pelo celular. Então foi uma coisa mais simples, mas que no final foi um trabalho bem bacana e que a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo. O grupo que faz o podcast acontecer são a Laura, a Ellen, a Eduarda e o Samuel do 3º ano de produção de áudio e vídeo, junto com a Kailane, do 3º ano de informática para a internet, e o professor Marcelo como orientador do projeto. A Laura contou um pouco o motivo que fez ela participar do projeto e como tem sido sua experiência fazendo parte dele. Bom, eu quis participar porque particularmente o áudio é a parte que eu mais gosto no audiovisual, então achei que era uma grande oportunidade e eu já estava querendo me envolver com essa parte de divulgação científica porque eu gostei da proposta e achei muito bacana, é algo que eu gosto, que eu acho que vale a pena e que é muito prazeroso fazer. Você vê as pessoas sendo informadas por um conteúdo que às vezes você nem sabia, mas você correu atrás para procurar, para poder montar aquilo, então eu achei bem bacana e foi esse o meu maior interesse. Olha, é uma experiência muito boa. Eu posso falar que eu aprendi muita coisa nesses 2 anos de projeto, tanto na busca de informações, que a gente aprende a buscar muitas fontes, a gente aprende a confirmar muitas coisas. Então, nessa parte da divulgação científica mesmo, de ir atrás dos fatos, de ver o que é relevante daquele tema para a pessoa que vai ouvir a gente, quanto da parte técnica. Então, aperfeiçoamento de roteiro. Hoje em dia a gente faz um roteiro bem mais trabalhado, a gente tem acertado bem mais na proposta dos programas e na parte de gravação e edição também a gente tem bem mais prática, porque a gente teve bastante técnico no começo do curso e agora a gente ficou um pouco distante.
Então, foi importante pra gente, pelo menos pra mim, essa proximidade com a área técnica, porque me ajudou a aperfeiçoar e a treinar bastante, e também com a divulgação científica, que eu percebi que é uma coisa que eu gosto muito e que eu valorizo demais. Então, essa foi mais ou menos a minha experiência. Para produzir os episódios, são realizadas as seguintes etapas. O grupo primeiro escolhe um determinado tema para abordar, sempre pensando em como aquilo é relevante para o público, e realiza uma pesquisa aprofundada sobre. Depois, eles elaboram o roteiro e fazem a gravação. Por último, é feita a edição do material. A gente foi mudando o processo de trabalho ao longo do tempo, porque o formato dos programas mudaram, a proposta que a gente queria mudou um pouco. Então, agora, em 2021, a gente estava trabalhando mais em duplas, um programa mais trabalhado, com mais recursos sonoros, porque é uma linha que a gente gosta. Então, foi bem complicado, é bem trabalhoso, e a gente é um grupo de pessoas pequeno, mas a gente está sempre disposto a integrar novas pessoas, porque é um trabalho que vale a pena. O Momento Sapiência também fez parcerias com outros projetos do campus, como um mini curso sobre como fazer um podcast junto com o projeto Meninas na Ciência. Bom, mais ou menos em 2020 a gente teve um pouco essa proposta de fazer uma certa divulgação dos projetos, porque a gente acha muito importante expandir isso para fora dos muros da escola, justamente porque é divulgação científica e a gente produz ciência aqui no IFE. Então é muito importante que isso chegue para as outras pessoas. E aí a gente conversou com o pessoal dos projetos e foi bem bacana, porque ao mesmo tempo que a gente aprende sobre os projetos, as outras pessoas conseguem entender um pouco mais desse mundo do podcast e a gente expande isso para novas pessoas, para parentes e amigos nossos, porque a gente sempre compartilha entre nós, e para quem quiser ouvir. Gostou do projeto? Ficou curioso para escutar o podcast? Você pode ouvir o Momento Sapiência nas mídias de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e entre outros. Além disso, é possível entrar em contato com a equipe através do e-mail sapienciamomento@gmail.com ou pelo Twitter, m_sapiência.